O Deus oculto levanta uma máscara pela qual os seres humanos poderiam reconhecer a si mesmos como em um espelho enganador, ou seja, naquele momento, naquele instante em que Deus se oculta, revela-se a nós. Nós somos revelados na ocultação de Deus. A cruz é uma ocultação de Deus, a morte é uma ocultação de Deus, e na cruz e na morte revela-se a nós. Uhum. Talvez exemplos da física são interessantes para a gente entender isso, né? A gente só consegue conhecer a si mesmo onde Deus se faz oculto, né? Da mesma forma como a gente só vai enxergar pequenas estrelas ou os vagalumes quando o sol se põe. É quando fica escuro que a gente pode ver Boa. pequenas luzes. Então a gente se conhece não onde Deus se faz presente, mas onde Deus se oculta, a gente passa a se conhecer. Então, Deus se oculta na cruz. O que que começamos a nos reconhecer na cruz? O que que de nós é reconhecido na cruz? Porque é a ocultação de Deus. Revela-se a nossa maldade, porque foi o ser humano que crucificou Jesus. Revela-se o ser humano que é capaz de pegar pessoas inocentes e condená-las à morte, a torturar, a perseguir, a mentir, a fazer tudo isso. Toda maldade, todo pecado do ser humano se revela na cruz, por causa desse motivo. Quando se fala que a cruz revela quem o ser humano é de verdade, às vezes a gente pode até não entender direito o que que isso significa, mas a gente consegue ter uma metáfora para poder entender o porquê que quando Deus se oculta na cruz, ali o ser humano, a cruz vira um espelho para o ser humano se reconhecer. Metáfora da luz, né? O sol se põe e daí a gente se enxerga, passa a se ver, e aquilo que é visto não é algo bom. Por isso que, justamente pela ocultação de Deus servir como um espelho, é que a ocultação de Deus, a ausência de Deus, ela revela a maldade, a morte, a tragédia. Não porque Deus seja mau, causador de tragédias, criador de coisas ruins, uma pessoa que, um ser que também mata, mas porque se revela que nós somos maus, que nós matamos. A ocultação de Deus não revela nada a respeito de Deus, não revela uma face maligna de Deus. A ocultação de Deus revela a face maligna do ser humano, a face maligna da, é, da natureza, do mundo. E daí o exemplo aqui que o Wesley usa, mais para o finalzinho do parágrafo, Auschwitz, Hiroshima. Hiroshima e os buracos da camada de ozônio são as máscaras de Deus que são levantadas para o nosso autorreconhecimento. Auschwitz não revela um Deus que abandona, revela um ser humano que é capaz de criar um sistema de perseguição e de assassinato em massa. Hiroshima, a mesma coisa, se revela a ciência que é capaz de criar a mais alta perfeição em destruição da face da Terra, que coloca em ameaça a vida inteira da Terra, a vida inteira da humanidade. Para exemplos mais recentes, a destruição da Amazônia revela o ser humano, revela a sua ganância, que é capaz de destruir um ecossistema inteiro, que essa destruição vai se voltar contra o ser humano em tragédias ambientais, em desertificação de terras férteis e todas as outras tragédias que vêm acompanhada da destruição ambiental, que se volta contra o ser humano, mas que foi o ser humano que causou por causa da sua ganância. A destruição da Amazônia não revela um Deus que abandonou o mundo, abandonou a natureza. Revela o ser humano que é capaz de matar por causa da ganância. E o que a eleição do Trump revela também do ser humano, né? Às vezes a gente fica pedindo milagres de Deus, né? Deus, por favor, não deixe isso acontecer, intervenha, não deixe essa tragédia acontecer. Deus não intervém, Deus deixa acontecer, porque o que acontece ali não é a vontade dele. Justamente por ele não ter intervido, o que aconteceu não é a vontade dele, o que aconteceu foi a nossa vontade. Cada vez que Deus se oculta, cada vez que Deus se ausenta, a maldade que acontece não pode ser atribuída como uma maldade
de um pensamento de Deus que não são os nossos pensamentos. Não, o que se revela ali são os nossos próprios pensamentos. Os Uhum. nossos próprios pensamentos de criar máquinas de matar, de roubar, de mentir. E que tudo que acontece é um plano divino que acontece com lá nos bastidores do céu, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo traçam planos iluminatis e que a Terra é o palco em que esses planos Illuminati se desenrolam e que tudo que acontece é um grande plano cósmico de Deus, que a gente, em encontros passados, já discutia isso, para se referir à morte de Jesus, como se fosse um plano maquinado cosmicamente que se desenrola na Terra, né? E que, justamente por pensar assim, não entendem as responsabilidades históricas que desenrolaram aquele acontecimento. Entender todos os grandes acontecimentos da Terra, como o Holocausto, Hiroshima, é, o Trump e todas as outras coisas, como um grande plano divino que a gente não entende o porquê que está acontecendo, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, é excesso de luz que cega para a nossa própria responsabilidade. Então, Deus precisa se ausentar. Deus precisa criar um pouco de escuridão para que a gente possa se conhecer e se enxergar também. Uhum. Essa doutrina tem uma doutrina chamada a doutrina da autolimitação de Deus. Ou seja, Deus é onipotente, só que ele escolhe não ser onipotente. Justamente por ser onipotente, ele opta por não ser onipotente para que abra espaço para que o mundo possa existir. A criação de Deus como que é a palavra que é usada? É um retraimento de Deus. Deus se retrai para dar espaço para um outro no universo, para dar espaço para a existência na vida, no universo, na história. Eu sempre quando eu penso nesse retraimento, autorretraimento de Deus, que está descrito na doutrina do Kenosis também, né, de Filipenses 2, que Jesus Cristo se esvazia de si mesmo para poder assumir a forma de servo sofredor. Eu lembro de uma piada de um humorista que fala que ele ligou na pizzaria e a pizzaria perguntou para ele: a pizza é com borda, senhor? Ele fala: mas eu acho que toda pizza tem borda, né? Até porque se a pizza não tivesse borda, não existiria eu para comer a pizza. Tudo seria pizza. A pizza precisa acabar em algum momento para que eu possa existir. E é uma piada, só que é uma Pô, piada com uma profundidade filosófica total, né? excepcional. Porque há que se Excepcional. ter limitações para que a alteridade possa existir, para que o outro possa existir. Olha só, isso faz parte da teologia hebraica, hein? A, a primeira coisa que apareceu aqui, trevas, retração de Deus. Boa. Ou seja, a doutrina que o Deus oculto, então, é o Deus que se ausenta, que se oculta, que se retrai, mas não para que com isso cause o mal, mas que a gente possa causar aquilo que a gente quer causar. Na, no livro do Jó, que é um livro excepcional para poder estudar a teodiceia, ou seja, por que que coisas más acontecem no mundo se Deus é bom, há uma retração de Deus ali, porque o diabo pede permissão para que possa causar o mal em Jó. E quando Deus dá a permissão ao diabo, é porque Deus se retraiu, abriu um espaço de atuação para o diabo. O diabo não tem um espaço de atuação por si próprio, não é substancial a atuação do diabo. A atuação do diabo, ela é permitida pela retração de Deus. Não é uma existência em si, mas é uma existência dependente, né?